Boa noite a todos. Futebol às vezes é difícil de explicar, né? De entender. O nosso melhor jogo da Série D, dos 3 jogos que fizemos, foi o placar mínimo. O melhor jogo e o placar mínimo, na minha humilde opinião, a melhor apresentação. Em tudo, no número de chances criadas, do envolvimento, de tudo aquilo que foi treinado. Então, principalmente no primeiro tempo, se criou uma gama de oportunidades, conseguimos envolver o Penedense de uma forma que não era até esperada, né? Por eles virem com a proposta de esperar e de jogar no erro, isso potencializou ainda mais a nossa equipe. A única coisa que eu lamento do jogo de hoje é não ter convertido o número de chances, né? Não ter convertido. Mas é Série D, o mais importante nós conquistamos, que foi a vitória, né? Seguido dessa vitória vem muita coisa positiva, que esse elenco, esses meninos, esses atletas, eles têm total condição, né, de estar fazendo o que estão fazendo pelo trabalho que vem desenvolvendo, e são merecedores demais, sabe? Eu não venho aqui falar de invencibilidade, de 100% de aproveitamento, não. Eu venho aqui para destacar o desenvolvimento que eles estão fazendo durante os jogos. Isso aí me enche de orgulho, mas é uma ação que já é esperada pelo dia a dia que eles entregam todos os dias para nós. E principalmente no primeiro tempo, a gente observou a força do Asa pelo lado direito, com aquela dobra, o Paulinho e o Kellington. Pelo lado esquerdo, ficou mais, digamos assim, o Charles preservando um pouco ali. É uma situação também trabalhada, treinada para esse jogo contra o Penedense em específico? Assim, nós temos 2 lados um pouco diferentes, um mais agudo, que é o lado direito, como você bem falou, e um lado mais técnico, o lado do Charles junto com o Thiago Alagoano, que gera muita dificuldade para os nossos adversários. Como a gente estuda e vê que o balanço defensivo é um pouco exagerado, então a tendência de chamar para um lado e desenvolver pelo outro, entende? Mas em cima de todos os adversários que a gente vai enfrentar, treinados que são. E hoje se surpreendeu muito de verdade, né? Mas eu tenho que acreditar tudo, sabe? Não é só o Kellington e o Paulinho, desde a iniciação do Matheus, ao Zulu, ao Cris, o próprio Bigode que auxilia muito nessa participação. Então, graças a Deus, o time da gente é um time muito consciente daquilo que faz. Daniele, uma das coisas que o torcedor do Asa sempre cobra bastante, essa questão de abrir o placar e continuar em cima, buscando o gol sempre. A gente sabe que existem várias questões que façam isso não acontecer em alguns momentos, físico e tudo mais. Mas a gente tem visto nessas primeiras 3 rodadas um Asa que segue esse caminho, que abre o placar e continua em cima, buscando o segundo gol, buscando ampliar esse placar. Conseguiu na primeira rodada contra o Juazeirense, 3-0, na segunda contra o Jequié, 4-2. Hoje isso não aconteceu, mas a gente viu um Asa continuando em cima. Isso é algo que vem de você, isso é algo que vem dos jogadores. Como é que você vê isso? Eu até chamei a responsabilidade no intervalo para o último lance, que eu pedi para o Cris agredir e não tinha necessidade dele agredir, e eu que pedi. É uma coisa minha, que está intrínseca deles também. Se você visualizar o escanteio agora, os 48, o Charles queria vir atravessar o campo inteiro para fazer. Eu disse, não, Charles, esse último não tem necessidade. Isso só mostra o né? Mas nós temos que acreditar também a questão física, né? O trabalho que é desenvolvido pelo nosso preparador físico, Vitor Barros, o Bruno, junto com a fisiologia do Rafael, junto com os fisioterapeutas e o departamento médico, deixa o nosso time muito forte. E a intensidade que foi realizada no primeiro tempo foi muito alta. Por isso, a diminuição do número de oportunidades no segundo tempo, mas tivemos chances claras, né? O Júnior não perde um gol daquele cara a cara. A bola infelizmente saiu um pouquinho da trave na cavada, mas é bem isso, é um trabalho em conjunto dessa comissão técnica que se dedica todos os dias, e dos meninos pelo ímpeto que eles têm, e nós também, nós como uma das propostas ao mudar de função da época de preparador físico para treinador, era bem isso mesmo, de buscar o gol, de ser um cara ofensivo, que é a magia do futebol, na minha opinião.
Aniele, agora, depois desses 2 jogos dentro de casa, vai ter uma sequência de 2 jogos fora, né? Os 2 em Sergipe. Então, eu queria saber o que é que você espera para essa sequência fora, qual é a expectativa de voltar para casa, né? O que é que você espera trazer de volta? E também se vai ter alguma questão logística sobre ficar lá, porque os 2 jogos vão ser no mesmo estado, ou se pela pouca distância, né, não vai acabar cansando mesmo ficar indo e voltando. Primeiro que são 2 viagens fora, né? Mas são muito próximas. São as mais próximas que nós temos. E pensando único e exclusivamente no Sergipe, um jogo difícil, porque eles ganharam do próprio Lagarto, que é um clássico regional, de 3-0, ganharam bem, entram na disputa ali pela classificação. É um Sergipe totalmente diferente da pré-Copa do Nordeste, só tem um jogador, eu acho, daquele grupo. Então é um Sergipe totalmente diferente, muito bem treinado pelo Dico, e que vai nos condicionar uma dificuldade muito grande. Mas uma coisa positiva é de jogar no Batistão, que é um gramado até melhor do que o nosso, que deixa o jogo mais rápido, que deixa o jogo mais técnico. Então cabe a nós aproveitarmos bem isso. E a questão da viagem, da logística, não, bate e volta, vai lá, joga, volta, passa a semana em casa, né? Isso por causa justamente da distância que nós vamos percorrer. E eu falava isso lá atrás, a gente faz um planejamento junto com comissão técnica, com diretoria, e passa isso para os atletas. A gente tem essa sequência de 2 jogos em casa e 2 jogos muito próximos. Então esses 2 jogos próximos, não entra aquela, eu vou chamar de bengala, né? Aquela bengala de dizer a viagem foi desgastante e tal, coisa que eu não gosto de acreditar as partidas que nós vamos enfrentar, mas por ser próximo a gente tem que aproveitar bem, descansar, organizar bem a semana, aproveitar o Batistão, e nossa torcida, como é próximo, vai comparecer assim como compareceu também na pré-Copa do Nordeste, e vamos para lá para fazer um jogo muito forte. Professor, eu queria que o senhor falasse faltas também, é algo que vem dando certo. Hoje o gol quase saiu o Alexandre foi muito bem. Então, queria que o senhor falasse também dessa bola parada do Asa, que tem dado certo nessa Série D. A gente tem ajustado a nossa bola parada, ora mexe na bola, ora faz uma jogada, ora faz de forma direta. Então isso cria uma instabilidade no adversário, principalmente se eles nos estudam, né? Então, em cima disso, a gente gera as melhores condições de fazer essa bola parada. E principalmente hoje, que como a gente estuda o adversário, a gente percebeu que o time do Penedense tem uma estatura muito baixa. Então, se mexeu na bola no início, só para criar um desequilíbrio, ou em cima daqueles movimentos treinados, realmente tentar fazer o gol, e depois de uma forma direta conseguir fazer o gol. Mas é todo um trabalho que é realizado, aí já entra o nosso departamento de análise, a Larissa e o Lucas, que passam esses dados de uma forma muito pura para a gente, que a gente chega mastigado, que a gente pode, em cima disso, jogar as táticas que vão gerar a condição de transformar as jogadas em gols. Professor, o Asa 3 jogos, 9 gols, 6 de saldo, líder do grupo A4, líder da classificação geral dos 64 clubes da Série D. O Asa está no topo da tabela. E você está meio triste? Está triste ou está concentrado, professor? Não, estou concentrado para não cair em armadilhas como essa, entendeu? Tanto que eu até fui incisivo agora no vestiário, porque eles se entregaram muito, estavam cansados, estavam num vestiário silencioso, e eu cobrei isso deles, que toda e qualquer vitória tem que ser comemorada, mas é mais o cansaço, sabe, Nazário? A pressão que é exercida em nós, mas depois desse puxão de orelha que eu dei neles, já comemoraram de forma diferente. Aproveitar a folga de amanhã, né, e voltar segunda-feira ainda mais forte para enfrentarmos um Sergipe lá em Aracaju de uma forma propositiva, buscando o resultado que precisamos e merecemos, mas sabemos da dificuldade que vai ser enfrentar o Sergipe lá. Ainda nessa entrevista o senhor falou a respeito do time, o conjunto, desde o início com o Matheus Vinícius, chegando lá na frente com o Júnior Viçosa, mas especificamente um jogador que não aparece tanto para a torcida, mas ele tem uma importância tática e técnica muito grande. Estou me referindo ao Fabrício Bigode, que é um jogador que marca, e além de marcar, ele sabe muito bem sair com a bola, fazer aquela aproximação com os homens de meio. Essa característica ali, quando ele tomou o cartão amarelo, de repente preocupa um pouquinho, uma falta a mais, porque ele tem uma importância muito grande ali naquela, tanto de marcação quanto na saída também.
Preocupou, na verdade, os dois, né? Tanto o Tibiri quanto ele. E como o Tibiri é um cara mais da caça, por isso a opção de colocar o Guilherme para substituir, justamente com medo de tomar o cartão. E o Bigode é um pouquinho mais consciente, vamos dizer assim. Os segundos volantes, eles são mais precavidos, né? Os primeiros usam muito da força, então por isso a substituição do Tibiri, mas o Bigode, como todos os outros, né, se encaixaram muito bem na nossa forma de pensar o jogo, na nossa metodologia de jogar, e ele só está colhendo os frutos da dedicação que o mesmo tem. Se dedica muito, observa os movimentos que tem que ser feito, realiza os movimentos que tem que ser feito e torna a nossa iniciação muito positiva. A gente tem caras que são muito incisivos, né, nas iniciações. Cris por um lado, o Bigode Zulu pelo outro, junto com o próprio Charles, que é muito técnico. O que me deixa muito feliz, cara, é porque vocês não podem acompanhar, nem eu quero que vocês acompanhem a semana. Mas o que me deixa muito feliz é tudo que aquilo que nós trabalhamos, eles conseguem desenvolver. Então, isso eu como profissional, como treinador, fico muito orgulhoso. Aí, portanto, técnico... Até que ponto para o senhor é satisfatório ter uma equipe que, de certa forma, também o torcedor se sente bem em saber quais os 11, né? Porque foram 3 jogos, 3 escalações iguais. Até que ponto para o senhor é satisfatório isso? Ter uma equipe que o senhor vai repetindo e, claro, isso também é bom para a equipe. Cara, na verdade essa equipe ela vem desde muito antes, né? Lá atrás, se for ver, a gente muda muito pouco. Nós mudamos muito pouco. Eu bem queria todo jogo mudar um pouquinho, fazer um encaixe ou outro, mas eu aprendi que tem horas que você tem que ajustar, organizar. Mas o que me deixa mais feliz é que hoje, quando a gente faz as modificações que precisamos, o volume, a intensidade continua a mesma, né? Mas a questão do encaixe dos mesmos 10, foram eles que construíram isso. E tenho a certeza, Vitor, que eles treinam muito para não perder a vaga deles. E isso torna o Asa ainda mais competitivo. Isso que está sendo uma coisa muito prazerosa de estar vivenciando. Mas que na saída ou na perda por causa de alguma motivação de qualquer um deles, quem está entrando também bem, de uma forma muito satisfatória e competitiva. Aí, portanto, o técnico Raniel Ribeiro, comandante do Alvinegro Arapiraquense, avaliando essa vitória importante diante da equipe do Esporte Clube Penedense Clevânio Henrique. Beleza, então, meu caro Cláudio.